O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou nesta sexta-feira a suspensão dos atos do governo Lula e do Congresso sobre o IOF e convocou uma audiência de conciliação entre os poderes. A decisão é vista como um freio à escalada da crise entre o Executivo e o Legislativo. Moraes deu 5 dias para o governo explicar por que decidiu aumentar o IOF e também porque o Congresso derrubou o decreto. O ministro criticou o que chamou de discursos vazios de autocontenção e disse que o STF não pode se omitir diante dos conflitos entre os poderes. Bom, para falar sobre esse tema, a gente recebe hoje no Estúdio Oeste Sem Filtro o professor advogado André Marcília. Muito boa noite, professor. Às vezes a gente tem dúvidas sobre quais temas a gente vai tratar aqui no programa, mas hoje o tema se impôs com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí, claro, eu vou abrir a roda, a gente pode comentar, perguntar, enfim, porque esse é um dos grandes temas que tomou o noticiário desde amanhã, quando o ministro Alexandre de Moraes deu essa decisão, né, com essa audiência conciliatória para o próximo dia 15 de julho. E aí, Marcília, bom, primeiro, boa noite, seja bem-vindo, para não me estender aqui. Boa noite, Paulo. Pois é, né? A gente tem tem dias que nos ajudam, pelo menos nisso, eles separam, dão uma importância para algum dos temas mais do que outros. Essa semana foi concorrido por conta do Gilmar Palusa. De qualquer maneira, é uma aberração jurídica total. Primeiro, que o ministro Moraes, ele não é professora primária que junta a garotada para se conciliar quando eles têm alguma divergência, né? Não é dessa forma que funciona nem o ministro, não deve funcionar um ministro do STF, muito menos a corte. Então, e outra, a ideia de conciliação, ela é totalmente avessa de corte constitucional, porque ali as teses a serem discutidas são abstratas, então não tem uma parte subjetiva, alguém a ser conciliado. As pessoas que levam o tema para a discussão do STF são pessoas que não estão falando em nome próprio, e sim em nome da coletividade. E também em nome da coletividade é que os julgamentos são feitos. Não há conciliação a ser feita, nenhuma das leis ou das ações constitucionais prevê conciliação, mas o STF, de novo, com base na resolução tal, com base no regimento Y, eles criaram até um setor de conciliação hoje em dia dentro do STF e que vai ser responsável por tratar desse caso. Veja, a decisão do ministro Moraes, quando entende que houve desvio de finalidade no decreto do Executivo. Por que desvio de finalidade? Porque a finalidade do IOF não é arrecadatória, é extrafiscal, ela é regulatória. No momento em que ele trata, ou que o governo trata como arrecadatório, desvia-se da finalidade, isso é inconstitucional. Se ele entendeu que esse decreto é inconstitucional, para aí, nada mais vai adiante, porque não importa. Veja, se você entende que um documento é falso, uma analogia apenas, um documento é falso, não importa se o Congresso depois protocolou o documento assim ou assado, com a página virada para cá ou para lá, se houve ou não alguma irregularidade com aquele documento, ele é falso, para-se aí. Então, se o decreto do Executivo é inconstitucional, acabou o trabalho do STF. Ele não tem que dizer que o que vem depois também é inconstitucional e propor uma audiência de conciliação. Então o ministro Moraes vai errado na questão da conciliação, vai errado na questão da lógica também constitucional e vai errado de, claro, funcionar como uma espécie de poder moderador, no mínimo, porque a outra opção ao poder moderador é o STF está permitindo ao governo ganhar tempo para dar uma volta e talvez nos apresentar um novo imposto. Pois é, nessa questão, Marcília, eu queria trazer um trecho da decisão do ministro Moraes, quando ele justifica ali, né, essa audiência de conciliação para colocar na mesa, então, o Executivo e o Executivo e também o Legislativo para tentar compor um acordo, quando ele diz o seguinte, num trecho da decisão: as ações propostas igualmente demonstram a importância de não se confundir o exercício da legítima competência constitucional do Supremo Tribunal Federal com um suposto e indefinido ativismo judicial e afastam a confusão entre discursos vazios de autocontenção do Poder Judiciário com sugestões para uma trágica omissão ou a grave prevarição ou mesmo com uma inaceitável covardia institucional para que não se decida e não se faça prevalecer o texto constitucional.
O que é prevaricação? Eu ia perguntar isso. Está faltando ali? Deve ser prevaricação. Prevaricação. Está faltando um S, então, as ações propostas. Está faltando ali também uma letra prevaricação. E ele gosta de caixa alta, hein? Ele adora. E caixa alta, todo mundo que sabe, a internet é grito, né? Quem grita já perdeu. Quem grita começa já perdendo. E tem um ponto que é o seguinte, né? Uma decisão que já apresenta uma defesa de ninguém que está atacando, já diz a que veio. É a tal da mão amarela, né? Ninguém perguntou se o ministro acha isso ou acha aquilo. Ninguém está acusando a corte de nada. Então, se ele dá uma decisão que não, e já defende a sua decisão na própria decisão, isso mostra, claro, que ele próprio, ainda que inconscientemente, sabe que ele não deveria ter dado a decisão nesses termos. E vamos nos lembrar, uma decisão liminar, ou seja, por meio de uma canetada de um único ministro, sem ouvir ninguém, que é isso que é a decisão liminar, a decisão que a gente chama a decisão liminar, ela tem essa função justamente de ser dada antes de as partes serem ouvidas. Então, se nesse momento você, pela caneta de alguém sem ouvir ninguém, pode dar uma decisão derrubando tanto um decreto do Executivo, quanto um decreto de uma decisão, quanto um PDL soberano do Congresso, é óbvio que o ministro Moraes sabe que está fora da sua função e ele próprio já faz a sua autodefesa. Isso tem sido cada vez mais comum. A gente tem visto, até adiantando um pouco a questão do Gilmar Palusa, a gente tem visto lá no Fórum de Lisboa isso também, uma defesa a todo tempo do STF, e me parece que quem se defende, quem não deve não teme, não é? Agora ele está dando prazos baseado onde? Aqui? Ele está no Brasil? Está lá. Está lá. O Alexandre está lá. E como é que ele está dando prazo? Tem 5 dias para isso, ele está despachando lá. Está trabalhando de lá, pelo visto. É uma esculhambação. Né? É um trabalho EAD. E ele foi escolhido também por acaso. Pois é, essa é uma outra questão. Como é que é esse sorteio? Essa é uma outra questão. Por sorteio, a ação caiu inicialmente com o Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes, então, até pediu que isso fosse redistribuído a um ministro que já estava tomando conta desse assunto. Ele já há outras decisões com o ministro Moraes, então ele estaria... Que assunto ele não está tomando conta? Pois é, o ponto é esse. Augusto, veja, o ministro Moraes está há 6 anos decidindo tudo. Absolutamente tudo, desde o início do inquérito das fake news, em abril de 19, tudo passa pelo ministro Moraes. Então, qual é o tema que não está com ele para que os outros ministros possam também fazer alguma coisa?